galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática e Música, que é o professor Miguel Rosa. Bora para a nossa aula de hoje? Vamos lá para a nossa aula de hoje então, galera. Nessa aula, conforme está aí no título do vídeo, nós vamos aprender sobre equação de primeiro grau, né? Que é aquela famosa continha com x, né? Então vamos aprender a fazer aqui equação de primeiro grau. Vamos lá? Então, sem mais enrolação, vamos ver um exemplo aqui. X mais 4 igual a 10, por exemplo. Bom, esse seria, por exemplo, um exemplo de equação de primeiro grau, né? Tem um x, o x é chamado de incógnita, porque é o número que se quer saber, né? O valor desconhecido, é o valor que nós queremos saber e descobrir no final, né? Aí esse valor que nós não sabemos, nós chamamos de x, né? Mas isso aqui basicamente quer dizer o seguinte, é um número que somado com 4 vai dar 10. Qual o número que soma com 4 vai dar 10? Não, esse é bem fácil, dá para fazer de cabeça, né? Com certeza você deve ter pensado no número 6, e é isso mesmo. 6 mais 4 que dá 10, então x vale 6, né? Essa é uma forma de pensar assim, lógica, né? De cabeça. Mas, que essa é uma equação simples, mas equações mais complexas às vezes não dá para pensar assim de cabeça. Então a ideia aqui, na equação, existem várias formas, tá? Vários métodos de se resolver, né? Eu vou ensinar aqui para vocês uma forma de se resolver, tá? Uma forma de se resolver é pensar da seguinte forma. Pensa que o igual, ele separa a equação em duas partes. Essa parte que está antes do igual e essa parte que está depois do igual. Então, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que organizar a nossa equação, quando ela já não está organizada, né? De maneira que desse lado do igual, antes do igual, só fique o x, ou aquele número que está acompanhando um x, né? E do outro lado só fique números sozinhos. Então, desse lado aqui, olhando para a minha equação, eu só tenho um x, né? Então eu só vou deixar o x aqui, sozinho, isolado, né? Vamos dizer que ele pegou Covid e ficou aqui, isolado. Ficou sozinho. E do outro lado, eu vou colocar os números, né? Então eu já tenho um 10 lá do outro lado, vou deixar o 10 lá. E tem esse 4 aqui, ó. Percebe que esse 4 ele vai estar mudando de lugar em relação ao igual aqui, porque ele estava antes do igual. E agora eu estou passando ele para lá do igual. Então, como eu estou trocando ele de lugar, né? Eu estou passando para lá, ele está pulando a cerca aqui, ó. De quando que ele está pulando a cerca aqui, e aí quando ele pula a cerca, o sinal fica enroscado na cerca e muda de sinal. Então, quando muda de lugar o número, né? Ou x, ele troca também de sinal. Então, esse daqui é um grande detalhe que não pode se esquecer, que senão às vezes erra a equação, porque esquece desse pequeno detalhe, que mudou um sinal, muda completamente a equação. Então, aqui o mais 4 passa para lá, ele vira menos 4. Beleza? Muda o sinal. Então agora é só fazer aqui, ó, resolve esse lado da equação. Desse lado aqui não tinha nada para resolver, então só copia. Aqui tem uma coisa para resolver, que é 10 menos 4. Então você resolve 10 menos 4, que dá 6. Está lá a resposta. X igual a 6. Ah, professor, mas isso aí eu já sabia desde o começo. Precisava fazer tudo isso? Vamos ver um outro exemplo aqui um pouquinho mais complicado. Vamos pensar na seguinte equação. 2x mais 5 igual a menos x mais 10. E agora, será que dá para fazer de cabeça? Talvez até dê, né? Se você pensar um pouquinho. Mas já é um pouco mais complicado, né? Tem que pensar um número multiplicado por 2 e somado com 5. Vai dar a mesma coisa que o número 10 tirando esse número. Olha só, meio complicado, né? Então, em vez de fazer de cabeça, nós vamos seguir a nossa regrinha lá. O que tem x para um lado, o que não tem x para o outro. Então, o que tem x? Esse 2x aqui, vou circular aqui, ó. Esse 2x
e esse menos x aqui, ó. Então, esses dois vão ficar para esse lado de cá do igual da equação. Então, vou colocar eles aqui, ó. O 2x. E agora o menos x vai passar para cá, que nem eu falei agora há pouco. Sempre que eu vou estar trocando de lugar do igual, né? Ele vai trocar também o sinal. Então, aqui é menos x, ele passa para lá, ele vira mais x. Pode nunca se esquecer de trocar o sinal. Beleza, e tudo que tem x está para cá. Agora, do resto, né, os números para cá. Eu já tenho um 10 aqui, então eu copio 10 aqui. E agora eu passo o 5 para cá. E troco ele de lugar do igual. Passando o 5 para lá, veja que vai mudar o sinal. Ó. Ele era mais 5, então agora ele vai mudar para cá, ele vai virar menos 5. Certo? Então aqui, ó, ele vai trocar, vai passar para lá. E vai mudar o sinal. Então vai ficar menos 5. Tá vendo? E agora? Agora eu resolvo aqui e depois resolvo aqui. Um de cada vez, né? Então 2x mais x dá 3x. 10 menos 5 dá 5. Aí agora, nesse último passo aqui, quando tem um número acompanhando x aqui na equação, esse número que está acompanhando x, ele está multiplicando o x. Aí quando ele passa para lá, é quase igual a questão do número que muda o sinal. Só que aqui ele muda a operação, para a operação inversa. Como o 3 está multiplicando, ele vai passar para lá com a operação inversa. O inverso de multiplicar é dividir. Então, ele vai ficar 5 dividido por 3. Ou 5 terços. Então, essa seria a resposta. Talvez eu também pudesse dividir aqui para achar esse número na forma decimal. Né? Depende de como que o problema quer a resposta. Né? Às vezes o problema quer a resposta na forma de fração. Então, já está aqui, 5 terços. Se não, eu preciso achar na forma decimal. Daí você tem que dividir para ver quanto que dá na forma decimal. Beleza? Então, é isso aí. Então, essa aqui é a resposta dessa equação aqui. Talvez alguém fique um pouco confuso na questão aqui, ó, 2x mais x dá 3x. Como que 2x mais x dá 3x, professor? É porque, no caso, né, pensa assim, imagina que eu tenho aqui, deixa eu apagar isso aqui. Tem que lembrar aqui um pouquinho das operações, né, algébricas. Então, aqui, por exemplo, imagina que eu tenho 2x. Tem 2x, ó. Em vez de escrever o 2 e o x, eu coloquei 2x. Aí eu pego e coloco mais um x. Quantos x eu tenho? 3x, tá vendo? Então é isso. Quando você vai somar aqui os números que tem em x, é só você somar ou subtrair, dependendo do número, né? Então, por exemplo, 2x mais 5x. É só somar. 2x mais 2 mais 5 é 7. Então, 7x. Né? Ou se for de subtrair, 3x menos 2x. 3 menos 2 é 1. Ah, então dá x. 3 menos 2 dá 1, então x. Normalmente a gente não coloca o 1 aqui acompanhando o x. Quando o x está sozinho, subentende-se que ele é 1. É 1x. Então normalmente não se coloca aqui o 1 atrás do x. Porque já se entende que tem esse 1 aí. Beleza? Então é assim que faz para somar os números com x, né? Ou com y, ou com z, com qualquer letra que for, né? Se for somar, você soma o número, você só soma os números que estão acompanhando, né? E coloca a letra depois. Esses números que estão acompanhando que também é chamado de coeficiente, né? A única coisa que você não pode fazer é se os números tiverem letras diferentes, tá? Então, por exemplo, se fosse 2x mais 3y, aí é diferente. Então, o 2x mais 3y não posso somar, tá? Porque o x é uma coisa, o y é outra. O x representa um número e o y representa um outro número diferente. Então, não é possível fazer 2x mais 3y. Também não dá para fazer 2x menos 3y. Não posso nem somar nem subtrair um número quando eles têm letras diferentes, tá? É só quando tem a mesma letra. Se for 5y mais 10y, aí beleza, pode somar, dá 15y. Só somar os números, continua com a mesma letra. Beleza? Se for multiplicar, eu vou dividir. Também, ó. 2x. Aí,
é um pouquinho diferente no caso de multiplicar, né? Eu falei que é a mesma coisa, mas não é não. Depende aqui, vamos ver. 2x vezes 3x. No caso, deve você pensar, é 6x. Mas na realidade 2x vezes 3x é 6x ao quadrado. Eita, professor, mas por que agora ficou x ao quadrado? Porque aqui, no caso, o x vezes o x, né, multiplica também. Aqui em cima do x não tem nenhum expoente, é como se tivesse um 1zinho. Se eu tivesse um 1zinho escondido aqui. E na multiplicação, né, de números com expoentes, você soma os expoentes. Então, mais 1 dá 2. Por isso que fica 6x ao quadrado. Então, tem que tomar esse cuidado na multiplicação. E na divisão? Na divisão, aí subtrai. Por exemplo, se for 3x quadrado dividido por sei lá, por 1x. Dessa vez eu coloquei 1, né? Mas é que foi que a gente nunca coloca. Então, não vou pôr, não. Dividido por 1x. Daí o que acontece? Aqui em cima do x como se tivesse um 1zinho. Então, agora sim, 3 dividido por 1, 3. Daí 2 menos 1, daí fica 3x só. E daí 2 menos 1 dá 1. Lembra que 1 a gente não coloca, então fica só 1. Então, aqui só recordando como que nós fazemos essas operações aqui dos números com letras, operações algébricas, né? Importante a gente lembrar disso daí. Depois, numa outra aula, eu faço uma aula só explicando essas operações algébricas aqui. Beleza? Então é isso aí. Mas voltando então lá para a nossa equação. Então vamos ver aqui mais um exemplo antes de nós finalizar essa aula aqui. Vamos pensar aqui, por exemplo, às vezes acontece de aparecer um número entre parênteses. Vou mostrar, por exemplo. Às vezes parece assim, 2 vezes x mais 5 igual a 3 menos 3 menos 3 vezes x menos 4. Aqui, ó, bem caprichada. O que acontece? Como que faz quando tem esses números entre parênteses? Aí você tem que fazer aquela questão que chama, aquela operação que a gente chama de distributiva. O que é? Distribuir quer dizer que você tem que multiplicar esse número de fora aqui pelos dois que está lá dentro. Então, você faz 2 vezes x, depois você faz 2 vezes 5. Entendeu? Separado, um de cada vez. Então, 2 vezes x é 2x. Certo? E 2 vezes 5 é 10. Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 5 dá 10. Então, fica 2x mais 10. Tá? E aqui? Então, aqui você copia o 3. Aí você vai multiplicar aqui, ó, o menos 3 vezes o x e o menos 3 vezes o 4. A distributiva de novo. Então, multiplica o número que está fora do parênteses pelos dois que está lá dentro. Um de cada vez. E aqui tem que tomar cuidado para não esquecer do sinal, hein? Porque esse 3 aqui não é positivo, ele é negativo. Então, tem que lembrar também da regrinha de sinal. Menos 3 vezes x é menos 3x. E menos 3 vezes menos 4? Quem sabe? Vai dar menos ou vai dar mais? 3 vezes 4 é 12, beleza. Qual sinal que vai? Vai de menos ou vai de mais? Aí tem que lembrar das regrinhas de sinais, né? Na multiplicação, menos com menos vira mais. Então aqui fica mais 12. Entenderam? Então daí assim eu eliminei esses parênteses. Então como que elimino os parênteses? Eu tenho que multiplicar o número que está fora pelo que está dentro, né? Um de cada vez. E observar também os sinais, para poder fazer as regras de sinal. Para que fique tudo certo, senão vai ficar errado. E agora, para terminar de resolver isso aqui, simples, né? É só eu deixar o que tem x para cá e o que é número para lá. Né? Separar a equação, igual eu falei para vocês antes. Então, melhorar aqui um pouquinho a tela. O que tem x? Eu tenho esse 2x e tenho esse menos 3x. Então, eu vou passar esses dois para o lado de cá. Então, fica 2x. Aí, o menos 3x passa para lá. O que acontece com o sinal? Lembra? Muda o sinal. Então, é mais 3x. E desse lado, o que vai ficar? Bom, eu tenho 3. Eu tenho 12.
que é positivo também, mais 12. E eu tenho 10, né, que é positivo, só que ele está... Aqui, no caso, eu vou ter que mudar ele de lugar, né? Ele estava antes do igual e eu vou passar ele para lá. Então, como eu vou pegar esse 10 e vou passar ele para lá, então ele vai trocar o sinal. Então, ele vai ficar menos 10. Beleza? Então, agora eu resolvo desse lado. 2x mais 3x dá 5x. Agora, desse lado, 3 mais 12 dá 15. 15 menos 10 dá 5. Então, aqui vai ficar 5. Então, ficou 5x igual a 5. E aí, o número que está com x passa dividindo, né? Como eu falei, o número que está com x está multiplicando. Aí eu passo ele para o outro lado, deixo o x isolado, né? O x fica sozinho aqui, isolado, sem ninguém. O 5 passa para lá. Como ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar 5 dividido por 5. Nesse caso aqui é fácil, né? 5 dividido por 5 dá 1. Então a resposta da equação, nesse caso, vai ser 1. Beleza? Então é isso aí, galera. A aula de hoje era essa, tá? Qualquer dúvida aí, vocês deixam no comentário. Eu vou fazer mais vídeos explicando ainda mais detalhes sobre a equação. Essa é a primeira parte, beleza? Fica ligado aí que vem mais aula sobre isso. Beleza, galera? Se gostaram, deixa para nós o like aí e se inscreve no canal. Valeu? Até a próxima!